esteja com todos, amém? Amém. Para você que nos acompanha online também, que o Senhor te abençoe grandemente neste culto, este mês especial de outubro, ao qual nós estamos aí abordando acerca dos 5 solas, da Reforma Protestante, 517 anos da Reforma Protestante, reforma essa tão importante e essencial para as nossas vidas, onde começou aí uma revolução dentro da igreja, Por muitas vezes muitos acharam, que o Espírito Santo não tratava mais as pessoas, porque a igreja tinha se corrompido, mas Deus sempre levanta homens e mulheres tementes a Deus para fazer a sua obra, amém? Irmãos, eu gostaria aqui de começar já trazendo aqui os recados para vocês. Deixa eu achar aqui, só um instante. Vamos lá. Irmãos, como de conhecimento, todo domingo, 9h30 da manhã, temos nosso culto dominical, sendo o primeiro culto do mês, a nossa ceia, e os demais cultos são o principal culto da nossa igreja, da nossa comunidade. Eu quero incentivar você a estar aqui participando conosco. Nós temos a transmissão online, mas o objetivo da transmissão online é para evangelizar e disponibilizar o acesso à palavra para aqueles que não puderam estar presentes por um motivo específico. Mas se você tem a disponibilidade, vença o colchão, vença o edredom, vença o travesseiro e venha congregar conosco. Logo após o culto de domingo, nós temos a reunião dos Arrows. Irmãos, podemos assentar, desculpa. Logo em seguida, nós temos o culto dos Arrows, que é o Arrows no alvo. Não é bem um culto, é mais uma reunião, uma conversa legal com os jovens, tá? E ela ocorre logo após o culto dominical. Ela só não tem no dia da Santa Ceia, então todos os demais domingos tem. Temos o nosso culto de oração, às 8h30 da manhã e às 20 horas da noite. Tá? Se você também tem a disponibilidade, venha orar, porque uma igreja é forte quando ela ora e medita na palavra de Deus. Às quintas-feiras, nosso culto, onde Deus aí vem levantando pessoas, usando grandemente. Nos sábados pela manhã, nós temos o nosso jejum com as mulheres, o Chosen, a partir das 8 horas da manhã, que também é uma grande bênção, amém? Dia 29 agora, nós temos aí o Arrows, que é realmente o culto dos Arrows, a partir das 20 horas, eu tenho certeza aí que vai ser uma grande bênção, nas nossas vidas. Dia 27, quinta-feira, teremos aí um culto especial de quinta-feira para fazer o fechamento da quinta-feira sobre o tema Reforma Protestante com o Diego Maciel, um irmão que congregou conosco aqui por muitos anos e ele hoje é grandemente utilizado numa igreja amiga nossa aqui próxima. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse culto, E para finalizar, nós teremos no dia 31, que na minha opinião é a principal atividade que o Ministério Rio de Vida faz, que é a nossa ação social, a partir das 21 horas. Então, se você tem disponibilidade, chega aqui umas 8 horas, 8h30, venha. Em funcionamento existem custos e Deus usa a minha e a sua vida para abençoar. E a partir do momento que nós entendemos isso, o dízimo e a oferta ela não se torna um peso
para nós. O dízimo e oferta torna-se um prazer, porque quando entendemos que Deus nos dá 100 e nós contribuímos retornando 10, né, na casa dele, na verdade não vira 90, vira 110, vira 120, vira 130, vira 140, porque Deus nos abençoa. Né? Mas nós temos, irmãos, no nosso coração não uma ambição, não, eu vou ofertar, vou dizimar, porque Deus vai me dar 10 vezes mais. Se é isso que motiva o seu coração, você está com uma motivação errada. Né? Quando nós ofertamos e dizimamos, na realidade nós estamos declarando diante de Deus, assim, Senhor, a minha confiança está em Ti. A minha confiança não está lá no meu emprego, não está lá nas minhas vendas que eu faço, não está lá no INSS pela aposentadoria que eu recebo, não está na empresa que eu trabalho, né? Não está lá nos rendimentos que eu tenho das minhas aplicações, não está aqui na força do meu braço. Né? Nós estamos realmente declarando e apontando, Senhor, a minha confiança integral está em Ti, por isso que eu dizimo e oferto. E eu gosto sempre de compartilhar, irmãos, Romanos 11:36, que diz assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive os meus recursos financeiros. Quando nós entendemos que nós estamos como garçons, né, como maîtres nesta terra, nós entendemos que nós não temos nada. Deus coloca itens nas nossas mãos para nós administrarmos, sempre com o objetivo de abençoarmos a nossa família, a nossa igreja e a nossa comunidade. Então essa é a sua prioridade com cada recurso financeiro que você ganhe. Abençoe a sua família, abençoe a sua igreja e abençoe a sua comunidade. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos consagrar as nossas ofertas e dízimos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade, meu Pai, de poder, meu Pai, dizimar e ofertar, Senhor, na Tua casa. Meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pois, meu Pai, se nós podemos ofertar e dizimar, é porque o Senhor previamente nos deu, meu Pai. Eu não posso dizimar e ofertar algo que eu não tenha recebido antes de Ti, meu Pai. E eu peço a Ti, meu Pai, a Tua bênção sobre este povo, meu Pai, do Parque São Rafael. Derrama, Senhor, a Tua glória, derrama, Senhor, o Teu poder. Abençoe, meu Pai, os recursos financeiros, dê, meu Pai, sabedoria, Senhor, dê inteligência, meu Pai, capacite eles, meu Pai, para que eles administrem, meu Pai, de forma adequada, meu Pai, cada centavo que o Senhor colocar, Senhor, na mão deles, que eles possam, meu Pai, multiplicar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor colocar nas mãos deles, meu Pai, e também, meu Pai, que nós sempre tenhamos, meu Pai, o nosso coração, meu Pai, depositado em Ti. Não, meu Pai, nos recursos financeiros, não no nosso trabalho, Senhor. É isso que eu peço e clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Poder trazer a sua oferta, seu dízimo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e é com muita alegria que nós vamos dar continuidade, né, nesse tema da Reforma Protestante. Hoje falando aí sobre a graça de Deus, somente a graça de Deus. E é com muita alegria, irmãos, que eu convido aqui nossa querida Tatiane Jean Paulo Queiroz, esta mulher aqui que é grandemente usada por Deus, vem se disponibilizando no reino, né? Ela se permitiu ser usada por Deus, então se permita ser usada por Deus. Vamos nos colocar de pé e orar por ela, irmãos? Por favor, estenda a sua mão, vamos clamar por ela. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, pela vida, meu Pai, da tua serva, meu Pai, da nossa querida, meu Pai, irmã Tati, meu Pai, assim nós chamamos ela, Senhor, carinhosamente. Use ela, meu Pai, grandemente, Senhor, de acordo, meu Pai, a sua vontade, Senhor. Derrama, Senhor, a tua glória sobre ela, meu Pai. Que ela seja um vaso, meu Pai, para transmitir a tua palavra, meu Pai. Dê a ela, meu Pai, o direcionamento, dê a ela a sensibilidade no Espírito. É isso que eu peço e clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas para aquele que é digno. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Amém. É com muita honra, com muita gratidão no coração que eu venho mais uma vez trazer a palavra do Senhor. A gente sabe que por nós não somos nada, mas que o Espírito Santo venha falar nessa noite ao coração de cada um de vocês. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e que o Espírito Santo venha tocar o seu coração também. Amém?
Então, como o Ederson já disse, nós estamos falando sobre a Reforma Protestante, né? E o texto de referência é o Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele enviou as suas 95 teses para o arcebispo de Mainz, dando início a um dos eventos mais importantes, né, que chegou até nós, que é a Reforma Protestante. Né? Então, graças ele não se conformava, né, com aquilo que estava sendo pregado. Né? Então, graças à vida dele, hoje chegou para nós e nós temos acesso ao Evangelho correto. Né? E Lutero ele era um monge da Igreja Católica. E ele se levantou após notar que os dogmas da instituição da época eram opostos aos ensinamentos bíblicos. Então, tudo o que eles estavam ensinando era totalmente contrário ao que dizia a palavra de Deus. Né? Então, essa reforma ela marcou um movimento focado para trazer a centralidade bíblica de volta. Né? Então, graças a ele, nós podemos hoje ter acesso, né, ao que diz a Bíblia. Né, e trabalhar sobre isso, né, e viver isso nas nossas vidas, né, porque antigamente era tudo uma enganação, né, tipo, as pessoas, elas achavam que por elas mesmas, né, elas podiam pagar tudo que elas fizeram, né, e muitas vezes, assim, isso era marcado por indulgências, ou por pagar para ser salvo, e tudo mais, né. E ele trouxe 5 pilares, né, que foram destacados aí, que se destacaram dessas 95 teses que ele trouxe, 5 se destacaram, né, que é o que a gente está falando todo esse mês, né. E hoje o que nós vamos falar aqui é sobre a doutrina sola gratia, que é somente a graça. Então, somente a graça de Deus é que pode nos salvar. Se não for pela graça de Deus por nós, nada podemos fazer. Né? Então, antigamente, era rezar as missas aos mortos, até hoje, né, ainda existe isso, né? Pagava pelo perdão, né? Era pagamento de indulgências, né? No primeiro dia que o Ederson trouxe um vídeo, né? Quem estava aqui viu, né? Não sei se tem no online, mas volta lá nas ministrações que vocês vão ver informações melhores sobre isso, que hoje eu vou focar mais em sola gratia do que no que aconteceu nesse movimento. Então, ele trouxe um vídeo onde as pessoas iam lá até os sacerdotes e falavam o pecado dele e tinha que pagar indulgências, né? Pagava por aquilo, pagava promessa, e tudo isso Jesus veio para tirar, né? Ele pagou o preço por nós. Então, depois que Jesus veio, a graça de Deus veio para nós. Amém? Então, hoje nós não precisamos pagar por isso. Hoje, Jesus já pagou o preço. Né? E eu gostaria que vocês abrissem aí em Efésios 2, de 8 a 9. Se não quiser abrir também, eu vou ler aqui, que é o texto base dessa ministração. Efésios 2, de 8 a 9. Quando vocês abrirem, eu vou tomar uma água aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, essa declaração aqui, ela significa que a salvação e a obra de Deus, ela não é do homem, né? Então, que se fosse assim, eu mesmo poderia me salvar. Mas não, nós dependemos da graça de Deus, né? Então, a graça de Deus é o que nos traz essa salvação. Né, que perdoa e que salva o pecador, né, das condenações. Essa graça é a expressão de Deus para com os homens, expressão de Deus, expressão de amor de Deus para com os homens, né? E qual é o primeiro passo que confirma a salvação? A fé em Jesus é a primeira base para a certeza da salvação, né? Todas as provas que acontecem é mediante essa fé. Então, somente
a fé em Jesus Cristo é o canal da graça salvadora. Então, somente pela fé é que somos salvos. Como diz aqui em Efésios 2, de 2 a 8, somos salvos pela graça por meio da fé. Então, isso não vem de nós, né? Igual diz lá no texto, não vem de nós, mas é dom de Deus, né? Então, essa salvação ela é um dom de Deus e ela é de graça, porque Jesus já pagou o preço por nós. E não foi qualquer preço, foi um alto preço, né? Então, a graça é tudo que a gente precisa. Se não for pela graça, a gente não tem nada. Vocês acham que a gente é merecedor de ser salvo? Somos merecedores do perdão de Deus? Jamais, né? Somente a graça de Deus é que nos traz isso, né? Então, a graça de Deus, ela significa um favor imerecido, né, para nós. Então, quando a gente aceita Jesus, Deus derrama sobre nós a graça dele. E isso é um presente para aqueles que têm fé. E a gente por nós mesmos, nós não merecemos, né? A gente já nasceu pecador, né? Então, se a gente for contar com nós mesmos para ser salvo, a gente nunca vai alcançar isso, porque nós nunca vamos alcançar a perfeição, né? Estou um pouquinho nervosa, gente, por isso que eu estou gaguejando. E a fonte da fé, ela não está no homem, mas ela está em Deus. Amém? E se o ato de crer em Jesus é uma resposta humana, os pecadores dependem do dom gracioso de Deus para isso. Porque até mesmo para que a gente tenha fé em Deus, nós dependemos de Deus, né? Se não for por Ele, nós não temos fé. Aqui muitos já devem ter orado por pessoas, a gente quer convencer as pessoas, né, do pecado, da salvação, quer convencer elas a se entregar a Cristo. Por nós mesmos, não conseguimos convencer ninguém. É só o Espírito de Deus que pode convencer. Amém? Então, quando a gente for falar com alguém, a gente tem que fazer a nossa parte, falar. Essa é a nossa obrigação. Mas nós não podemos acreditar que nós vamos fazer aquela pessoa se converter. Somente a graça de Deus é que vai converter ela, né? Quando Deus tocar no coração daquela pessoa, ela vai se converter, né? Então, o exercício da fé é algo completamente dependente de Deus. Tudo dependemos de Deus, né? Até para levantar no outro dia a gente depende de Deus, né? Quando nós vamos dormir, Deus está cuidando de nós. E se Ele não nos acordar no dia seguinte, o que a gente vai fazer, né? A gente não, por nós mesmos não conseguimos. Então, é a graça de Deus e a misericórdia de Deus que se renova a toda manhã, né? Então, é por Ele que nós levantamos todos os dias. Porque se Deus falar, não, hoje você não vai levantar, hoje você vem, não tem o que fazer, né? Então, é só por Ele mesmo, né? Em Romanos 6:23, não precisa abrir, que eu vou ler aqui, diz assim que, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a gente só consegue entender o tamanho da graça de Deus quando nós nos convencemos do tamanho do nosso pecado, né? Nada que eu faça vai apagar isso. Nada que eu faça vai mudar isso, mas é pela graça de Deus. Aquele que não enxerga o quanto peca, o quanto é pecador, ele também não consegue enxergar a graça de Deus. Então, por nós mesmos, nada podemos fazer. Sempre precisamos depender e confiar em Deus. Amém? Na palavra de Deus, diz que nós não temos mérito algum nisso, né? Merecemos a morte. Todos nós merecemos a morte, porque todos pecamos. E quando pecamos, fomos destituídos da glória de Deus. Então, Deus, com a sua graça, mandou o seu Filho para pagar nossos pecados, para pagar o preço por nós, para que nós pudéssemos, pela graça dele e mediante a nossa fé, ser salvos. Amém? Mas Deus, como Ele nos ama, Ele não quer nos condenar, né? Então, por isso que Ele decidiu mandar o seu Filho para salvar a humanidade, né? Nós todos somos criação de Deus, né? E a vontade de Deus é o quê? Que nós tenhamos comunhão com Ele. Então, quando a gente está em pecado, ou quando a gente ainda não aceitou Jesus, nós estamos distante dessa comunhão. E só a graça de Deus é que nos faz voltar a esse elo. Amém? Então, somos salvos pela graça.
A salvação é pela graça, porque Deus não exige nada para que mereçamos essa salvação. Não precisamos fazer nenhum ato de bondade, heroísmo, nem penitência. Precisamos o quê? Ter fé. Então, é só pela fé e pela graça de Deus. Amém? Por nós mesmos, nada podemos fazer. E se a graça de Deus oferece a salvação, é tudo gratuito, né? Porque Jesus pagou esse preço e Ele não cobra de nós nada disso. Então, nós não precisamos fazer como era feito antigamente, essas indulgências, pagar pelos pecados de outros, né? Que muitas, naquela época, ainda existe hoje, né? As pessoas iam lá e pagavam pelo pecado daquela pessoa que morreu, né? Para que ela fosse salva. Mas não, nós aprendemos que nós somos salvos aqui, nós temos que ser racionais, né? Então, quando nós confiamos em Deus, acreditamos em Deus, temos fé, somos salvos, por causa da graça dele, que é tamanha, né? Amém? Estou falando muito rápido, gente? Então, ninguém tem motivo para se achar superior a ninguém, né? Porque se fosse pelas nossas obras, a gente ia se achar superior. Não, porque eu faço mais. Não, porque você faz menos. Porque você não faz nada. Então, a gente ia se achar o quê? Superior, né? Então, por isso que Jesus foi lá e pagou o preço, né? Não sou eu que estou pagando o preço. Foi Ele que pagou por nós, né? Então, todas essas obras, elas não podem nos salvar, né? Então, por mais que eu seja boa, que eu faça, que eu aconteça, eu vou fazer ação social porque eu quero ser salva. Eu vou fazer tal coisa para fulano, porque assim eu vou ser salva, assim eu vou ser melhor do que os outros. Não vai, porque é tudo pela graça de Deus. Amém? Nós sabemos que pelo sacrifício de Jesus e pela sua graça, temos acesso ao perdão e à salvação. Então, é só pelo sacrifício de Jesus. Porque a graça de Deus abundou aí, né? E pela graça de Deus, Ele mandou seu Filho e morreu por nós. Então, alcançamos essa salvação e o perdão. Por nós mesmos, nada podemos fazer, né? Paulo, ele escreve que todos aqueles que são salvos pela graça também são educados por ela, né? Então, nós que somos cheios da graça de Deus, precisamos ser educados por ela, né? O que eu fazia, eu deixo de fazer. Se eu pecava, não peco mais. Então, isso é um ato de amor e de obediência ao Senhor. Então, nós precisamos ser educados por essa graça, né? Não podemos achar que pela graça de Deus eu posso continuar pecando, né? Muitas vezes as pessoas acham, Deus vai me perdoar. Eu mesmo vou ser sincera, já fiz isso muitas vezes, até entender, né? Eu vou pecar, mas Deus me perdoa mesmo. Então eu peco, peço perdão e Ele vai perdoar. Realmente Ele perdoa, né? Ele perdoa, mas não é isso que Ele espera de nós. Precisamos, né, nos colocar no nosso lugar, ser educados por essa graça e parar de pecar e parar de fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Deus, ele espera de nós que nós sejamos filhos dele, que nós estejamos em comunhão com ele. E quando a gente peca, quando faz algo errado, a gente quebra essa comunhão. Amém? É tudo muito mais simples do que a gente pensa, né? A gente às vezes acha que sim, um ladrão, um assassino não merece perdão, né? Ou que eu mereço e ele não merece. Mas na verdade ninguém merece perdão. Não se trata aqui de merecer, né? Nenhum de nós merecemos. Por nós, nada nós merecemos. Mas pela graça de Deus, até mesmo o pior pecador, até mesmo um ladrão, até um assassino, recebe o perdão de Deus, né? Deus, Ele quer salvar, porque todos nós somos os filhos de Deus. Amém? Então, às vezes, a gente tem o hábito de pensar, né? O pensamento do mundo, né? Que, aquele ali não merece perdão. Quantas vezes a gente julga, né? Muitas vezes a gente julga as pessoas, falando, não, aquilo que ele fez não tem perdão. Ou até mesmo alguma coisa que eu fiz, ou que alguém fez, a gente fala, nossa, eu fiz algo que, assim, que nunca vou ter perdão. Mas não, a graça de Deus abundou em nossas vidas. Então, pela graça de Deus é que merecemos, aliás, não merecemos, desculpa, que nós podemos ter a salvação. Não somos merecedores, mas pela graça de Deus a gente pode alcançar. Amém? Então, se a gente não é salvo pelas obras,
que eu preciso fazer as boas obras? Eu não sou salvo pelas obras, por que eu vou fazer? Né? Porque pelas obras nós estamos testificando o reino de Deus. Amém? Em Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, fazer a obra de Deus não nos salva, mas agrada muito ao Senhor, né? E cada um de nós fomos criados por um propósito, né? Para um propósito. Então, Deus espera de nós que nós possamos fazer o que Ele nos propôs. Amém? Então, Deus conta com cada um de nós para fazer a sua obra, para levar o seu reino. Né? Então, eu não posso fazer uma obra para alcançar algo. Não, eu tenho que fazer em obediência a Deus e amor a Deus. Amém? Como nós já dissemos, né, uma boa árvore ela tem que produzir um bom fruto. Né? Então, se eu sou salva em Cristo Jesus, eu preciso produzir frutos. Né? Então, só fazer para alcançar alguma coisa ou para ganhar algo não é o propósito de Deus, né? Precisamos fazer para que Deus se alegre com a gente e para que outras pessoas possam ter acesso a essa graça. Amém? Por nós não podemos fazer, mas por Deus Ele pode fazer. Então, assim, por causa da graça de Deus, quando eu levo algo ao meu irmão, eu faço uma boa ação, eu faço uma boa obra, esse irmão pode se salvar, pode se render a Deus. Então, precisamos falar do amor de Deus. Amém? Lá em Tiago 2, do 17 ao 22, diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé sem obras é morta. Né? A própria palavra de Deus diz para nós que a fé sem obras é morta. Então, por que eu preciso fazer as obras? Né? Se eu não fizer as obras, a minha fé está morta. Se eu sou convertida a Deus, se eu alcancei a graça, se eu tenho fé, eu vou querer que todos também tenham. Então, eu quero que Deus alcance o maior número de pessoas possíveis. Né? Eu não posso guardar isso só para mim. Amém? Só um minutinho para me tomar uma água aqui. Então, qual que é o objetivo de fazer as boas obras? É levar o Evangelho, levar a palavra de Deus. Né? De repente, um ato seu de amor, um ato seu de bondade, vai salvar a vida daquela pessoa. Né? Num belo dia, a gente mesmo já teve experiências aqui, eu já contei na outra ministração, de ir para a rua e a primeira pessoa que a gente abordou falou assim: por causa do que vocês me falaram, por causa da palavra de Deus que vocês trouxeram, eu não vou me matar hoje. Então, de repente, a gente nem sabia se encontrar essa pessoa ou não, e Deus falou com ela. Né? Então, e se eu não falo nada? E se eu não vou levar a palavra de Deus? Aquela pessoa poderia ter se matado, não é mesmo? Então, nós precisamos fazer a obra de Deus para que as pessoas sejam salvas. Né? Jesus conta com cada um de nós. Né? E a gente fala, eu escuto muitas vezes as pessoas falando assim: eu quero que Jesus volte logo, já estou cansada desse mundo, né? Egoísmo, porque muitas pessoas nunca nem sequer ouviram falar de Deus. Aí, se Jesus volta logo, e essas pessoas, elas estão condenadas para o inferno? Não, Deus está esperando o quê? A nossa atitude. Né? Deus está esperando a gente levar o Evangelho para essas pessoas serem salvas. Então, e a palavra de Deus diz que só vai voltar, Jesus só vai voltar quando todos ouvirem falar. Todos ouvirem falar de Deus. Né? Então, é muito egoísmo meu eu ouvir, eu conhecer essa graça, eu conhecer a salvação, eu conhecer o perdão de Deus e guardar tudo para mim. Então, precisamos compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham esse acesso. Em Tiago 2, do 17 ao 22, diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Quando eu vi isso, eu falei: meu Deus, está escrito mesmo isso? Fui lá conferir. E realmente está falando isso.
Tiago 2, do 17 a 22. Então, você crê em Jesus? Você crê em Deus? Até o diabo, até os demônios creem. Né? Então, crer em Deus, todos nós cremos, até mesmo o diabo. Mas nós precisamos levar a palavra de Deus e que essas pessoas realmente se convertam e elas continuem firmes no caminho do Senhor até que Jesus volte. Né? E continuando aqui, em Tiago 2, 17 a 22, diz assim: quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver o quanto a fé que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, mediante a fé e pelas obras, né? A fé sem obras é morta. Então, mediante a fé, pelas suas obras, é que nós chegamos a Deus. Amém? A fé sem obras é morta, mas a obra não pode nos salvar, para que ninguém se glorie. É o que diz lá em Efésios 2, de 8 a 9, que a gente leu no começo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, somos salvos pela graça, pela fé, mediante a fé. Sem fé nós não podemos ser salvos. E não é pelas obras, mas precisamos fazer as obras, porque sem as obras a fé é morta. Amém? Estou finalizando já, tá, pessoal? Estou falando muito rápido, né? A graça divina, ela decorre unicamente e exclusivamente da misericórdia e do amor de Deus, que por iniciativa própria providenciou a redenção e o resgate para a humanidade, que se encontrava no pecado. Então, somente o que Jesus fez por nós é que nos salva do pecado. A salvação graciosa é um favor divino imerecido pelo homem, pois todos estávamos condenados à perdição eterna. Mas pela graça de Deus, fomos salvos. Amém? E isso precisamos continuar, não é me converti, já estou salvo. Não, precisamos continuar na fé, precisamos continuar com as obras e continuar até que Jesus volte, né? Então, somente pela graça de Deus, pelo seu amor, que nos perdoa de todo o pecado, é que podemos ser salvos. Então, somente pela graça de Deus. Nunca se esqueça disso. Não é pelas obras, é pela graça de Deus. Amém? Para finalizar aqui, eu fui bem rápida. Para finalizar, eu gostaria de ler um versículo, se vocês quiserem abrir, Hebreus 4, 16. Pode ler? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia. Então, você que ouviu essa palavra nessa noite, que você mude o modo de pensar, né? Porque a gente aprendeu que pelas nossas obras é que nós somos salvos, mas não. Somos salvos pela graça de Deus, precisamos ter fé e precisamos ter as obras. Amém? Então, que você nessa noite reflita tudo isso que você ouviu aqui e que daqui em diante, que você comece a viver essa vida de obras, de fé, né? Trabalhar para Deus, que você possa alcançar pessoas, porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Só para finalizar, eu vi um vídeo da Joyce Meyer, que ela falava assim, geralmente a gente pergunta para as pessoas, né? Você é salvo? Você vai para o céu? Né? Aí as pessoas costumam dizer, sim, eu vou para a igreja. Né? E ir para a igreja é motivo de salvação para alguém? Aí ela falou assim, eu também às vezes fico na garagem por horas e horas, mas nem por isso eu viro um carro. Nem por isso eu sou um carro. Então, assim, não é o estar na igreja que vai salvar ninguém. Mas é pela graça de Deus, mediante a fé e pelas tuas obras. Amém? Deus abençoe você. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você viva de maneira que agrade a Deus. Amém? Deus abençoe.